Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai estudar a vida de um dos profetas que, na minha opinião, é um dos mais interessantes que tem na Bíblia, que é o profeta Ezequiel. Então nesse vídeo aqui eu peço que você dobre a sua atenção, porque conforme eu vou falando, você pode pausar o vídeo e ir anotando algumas informações. Eu vou deixar para vocês também todo o conteúdo em PDF para vocês baixarem lá no nosso grupo do Telegram. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou pegar esse arquivo aqui dessa aula que está completo com todas as informações sobre Ezequiel e vou jogar para vocês lá no grupo do Telegram. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque no final do vídeo ou durante o meio do vídeo, em algum momento do vídeo, eu vou falar a senha para poder abrir o arquivo, fechou? Então vamos começar então já entendendo um pouco sobre quem foi o profeta Ezequiel. Em qual período da história que o profeta Ezequiel aparece? Ele aparece antes do exílio babilônico, ele aparece pós-exílio babilônico, ou ele aparece durante o exílio? É isso que a gente vai entender também nesse vídeo. Então, se a gente começar a falar um pouco sobre Ezequiel, eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana a gente está colocando estudos novos aqui no canal. Vai sair também essa semana um vídeo falando sobre o que significa o nome Ezequiel em hebraico e vários outros assuntos relacionados ao livro de Ezequiel. Então vamos começar sem muita enrolação, porque eu já falei bastante. Então o profeta Ezequiel, pessoal, ele é um dos profetas considerados profetas maiores. Por quê? Não porque ele tinha o tamanho maior, mas porque o livro de Ezequiel, o livro que ele escreve, é um livro que tinha muitos capítulos. Então a gente sabe que dentro da divisão dos profetas, a gente tem os profetas menores, que são profetas que escreveram menores livros, e a gente tem os profetas maiores, que foram os profetas que escreveram mais livro. O profeta Ezequiel é um dos profetas maiores, pois a quantidade de capítulos que ele escreveu é maior do que o dos outros profetas. Agora, a primeira característica do profeta Ezequiel é sobre a sua infância. A gente sabe que o profeta Ezequiel, dentro do livro dele, não existe muita informação sobre o profeta em si. A gente pega o 48 capítulos que tem no livro de Ezequiel e poucas informações a gente se encontra do profeta em si. Mas algumas informações que deu pra gente pegar é essas que eu vou trazer pra vocês aqui. Então vamos começar então falando um pouco sobre a infância dele. A gente sabe que o profeta Ezequiel, ele foi criado como filho de levita. Então o profeta Ezequiel, na verdade, ele era filho de sacerdote. Ele sendo filho de sacerdote, ele teve uma infância toda ensinando a ele como ele deveria ser um sacerdote. Então a vida desse jovem, desde o princípio, desde o comecinho da juventude dele, era uma vida de um jovem que foi ensinado sobre a palavra de Deus. Ele foi ensinado sobre os rituais judaicos, sobre o ritual de purificação. Então ele cresceu já nesse ambiente sacerdotal, pois ele sabia que com 30 anos, quando ele completasse 30 anos, que era a idade que o sacerdote viraria um sacerdote, ele sabia que com 30 anos ele ia assumir esse papel de sacerdote. Porém, pessoal, não foi dessa forma que aconteceu com o sacerdote, ou melhor, com o profeta Ezequiel. Por que não aconteceu isso com ele? A gente sabe, inclusive eu até fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o cativeiro babilônico. Quando Nabucodonosor vai lá, invade Israel, invade Jerusalém, o que acontece? Nabucodonosor, ele leva o povo que estava ali, lá em 2 Reis, no capítulo 24, vocês vão ter toda essa informação. Inclusive eu já até fiz um vídeo, se eu lembrar vou deixar no card para vocês, falando sobre esse assunto. Então quando Nabucodonosor invade ali Jerusalém e leva o povo para o cativeiro babilônico, onde eles ficariam por 70 anos, Ezequiel era um dos jovens que foi levado na segunda deportação. Então a gente sabe que teve pelo menos 3 levas. Na primeira leva levou uma galera, na segunda levou outra, e na terceira levou o resto que faltava para a Babilônia. Então o que acontece? Esse jovem chamado Ezequiel, ele foi levado na segunda leva. Então nessa segunda deportação para a Babilônia, quem é que vai? O jovem Ezequiel. E acontece uma coisa bem interessante, pessoal. Quando ele tinha 25 anos, foi a idade que aconteceu, exatamente, o período que aconteceu o cativeiro babilônico. Então, quando ele completou 30 anos de idade, ele já estava lá na Babilônia. Então, o que acontece? Ele não virou um sacerdote. Embora ele cresceu ouvindo sobre o sacerdócio, ele cresceu ouvindo que ele seria um sacerdote, não foi isso que aconteceu com o profeta Ezequiel, porque quando ele tinha 25 anos, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva ele para Babilônia. Então o período aqui que a gente costuma falar que Ezequiel viveu
foi exatamente nesse período, o período do exílio babilônico. Então vamos só começar agora aqui, agora vai ficar tudo mais claro, as informações, vai fazer muito mais sentido o livro de Ezequiel. Vamos colocar dessa forma. Qual que é o período que Ezequiel profetizou? O profeta Ezequiel, ele vai profetizar no período que o povo está ali na Babilônia. Então quando alguém fala, Moisés, ele é um profeta pós-exílio, antes do exílio ou durante o exílio? O profeta Ezequiel profetizou durante o exílio. E quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele tinha 25 anos de idade. Então quando ele completou 30 anos de idade, ele não virou um sacerdote. Então olha que legal, alguns teólogos chegam a falar que Deus fez uma compensação entre aspas. Por quê? Com 30 anos era para ele ser chamado para ser sacerdote. Só que aí Deus falou, não, você não vai ser sacerdote. Porque não tinha como ser sacerdote ali em Jerusalém, ou melhor, ali na Babilônia. Então Deus vai lá e colocou o cargo nele de profeta. Então Deus, pessoal, eu acredito que Deus ele conhece o coração da gente. Talvez o coração de Ezequiel tivesse voltado para servir a Deus, para servir de forma sacerdotal. Porém, quando ele deu 30 anos, ele estava lá na Babilônia e não dava para ele ser sacerdote. Aí o que Deus faz? Chama o profeta Ezequiel para ser literalmente um profeta. E agora aqui, pessoal, entra uma curiosidade muito legal sobre o profeta Ezequiel. Dificilmente na Bíblia a gente vai ver pessoas, profetas, contemporâneos. Geralmente os profetas profetizam em tempo separado. Porém aqui a gente tem pelo menos 3 profetas que são contemporâneos a Ezequiel. O primeiro profeta é o Daniel, o segundo profeta que a gente tem que é contemporâneo de Ezequiel é o próprio Jeremias e terceiro aqui a gente tem o próprio profeta Ezequiel. Então a gente tem mais ou menos essas 3 divisões aqui. E vamos entender agora onde que entra as profecias de Ezequiel. Então, vamos lá, vamos dividir aqui. O profeta Jeremias estava profetizando, só um detalhe, o profeta Jeremias ele é um pouco mais velho, aproximadamente 28 anos mais velho do que o profeta Ezequiel. Ponto. Então, Jeremias estava profetizando em Judá. Qual que era as profecias de Jeremias? Falando, cara, se convertam a Deus, senão vocês vão ser levados para o cativeiro. E literalmente as profecias de Jeremias acabam acontecendo. Então Jeremias acaba profetizando para o povo em Judá que seria levado para o cativeiro. Daniel, ele profetiza na corte de Nabucodonosor. Já o profeta Ezequiel, ele está profetizando onde? No meio do povo. Então basicamente a gente tem aqui 3 profetas profetizando em lugares diferentes. Então primeiro a gente tinha Jeremias, resumão aqui, Jeremias profetizando lá em Judá, alguns anos antes, falando que eles são levados para o cativeiro. A gente tem Daniel profetizando na corte de Nabucodonosor. E a gente tem o profeta Ezequiel no meio do povão. Então a gente fala que o profeta Ezequiel profetizava para o povão. E a mensagem do profeta Ezequiel era uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, falando que o povo sairia dessa com vida, que o povo sairia do cativeiro babilônico depois de um tempo. Então a mensagem central do livro do profeta Ezequiel é sobre isso. Então vamos avançar aqui e conhecer mais aspectos ainda sobre a vida desse profeta. Outro ponto interessante aqui sobre o profeta Ezequiel, que ele era um profeta possivelmente grande amigo do profeta Jeremias. A gente sempre fala que o profeta Jeremias tinha uma grande amizade com o profeta Ezequiel. Ou o próprio profeta Ezequiel era um admirador muito, como posso falar? Um admirador das profecias de Jeremias. Então, por que eu falo isso? Eu vou mostrar para vocês e vou jogar na tela. Alguns ensinos do profeta Ezequiel eram muito semelhantes aos ensinos do profeta Jeremias. Então, sempre que Ezequiel podia, ele citava alguns exemplos de Jeremias para ensinar o povo sobre alguma coisa, falar sobre alguma profecia. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Então, lá o profeta Jeremias, ele fala sobre a panela de fogo. E lá no livro de Ezequiel, ele cita a panela de fogo. Ele dá outro exemplo para falar de outro tipo de conteúdo, mas o exemplo que ele usa é também da panela de fogo. Então a gente tem aqui a panela de fogo, ele dá também o exemplo das 2 irmãs, ele fala também sobre o perdão para os condenados que se arrependem. Olha que legal, pessoal. E seja um coletivo ou individual. Ele fala sobre os maus pastores, ele fala também sobre o provérbio das uvas verdes, isso aqui é muito legal também, vocês meditarem depois sobre isso. Ele fala também sobre a nova natureza espiritual e por último ele fala sobre os não-judeus em Jerusalém, que seriam, entre aspas, a esperança para o futuro de Israel. Então só com base nisso, pessoal, tem muitos outros escritos também comparativos,
Só que aqui a gente já deu para entender que o profeta Ezequiel, ele era um admirador dos escritos de Jeremias. Aí agora a gente não sabe se eles tinham um contato um com o outro ou simplesmente Ezequiel admirava os escritos de Jeremias, tinha os escritos de Jeremias e se inspirava, bem entre aspas mesmo, né, para usar os mesmos exemplos. Avançando um pouco na história ainda, pessoal, a gente sabe então que a gente tinha esses 3 profetas que eram, entre aspas, contemporâneos. A gente tinha então Jeremias em Judá, o profeta Ezequiel ali profetizando para o povo, e a gente tinha Daniel lá na corte de Nabucodonosor. Ponto. Agora, uma coisa que é bem interessante que vocês precisam gravar sobre Ezequiel é onde ele morava ali mais ou menos. Ali em Ezequiel, no capítulo 1 e versículo 1, fala que ele teve visões de Deus. E quando ele teve essas visões de Deus, lá no capítulo 3 fala que ele ficou tão em choque com a visão que ele teve no capítulo 1, que ele ficou 7 dias paralisado, ele ficou, não sei nem qual é a palavra no português, mas ele ficou literalmente maravilhado com a visão que ele teve. Então durante 7 dias, depois que ele teve aquela visão, ele ficou paralisado ali perto do rio Quebar, porque ele viu a presença de Deus, ele viu o céu, ele viu várias coisas na visão de Ezequiel, capítulo 1. Então, segundo a tradição judaica e também alguns fatos arqueológicos, comprovam que o profeta Ezequiel ele viveu ali perto do rio Quebar. Após ele ter aquela visão maravilhosa, ele começou a morar ali perto do rio Quebar. Então, dentro ali daquela região ali do rio Quebar, vários judeus, quando foram levados para o cativeiro babilônico, eles ficaram vivendo ali. E no princípio, quando ele foi chamado para ser profeta aos 30 anos, as mensagens dele não eram bem recebidas. Então ele teve aquela visão, ele começou a compartilhar com o povo que estava ali, só que o povo infelizmente não dava muito ouvido a Ezequiel. Talvez seja porque ele tinha apenas 30 anos, talvez tivesse o rosto um pouco mais de um jovem, porém as profecias deles não eram bem recebidas. Só que isso começou a mudar, pessoal, depois de 1 ano, depois de 2 anos ele profetizando, entregando mensagem ao povo, isso foi mudando. Tanto é que no capítulo 8 a gente vê vários anciões, várias pessoas que vinham até Ezequiel para receber conselho. Então o que começou como um ministério que ninguém acreditava, com o passar do tempo as profecias foram acontecendo e esse profeta Ezequiel passou a ser literalmente um conhecido, né, como filho do homem ou até mesmo um homem de Deus que entregava a profecia para o povo. Tanto é que as pessoas vinham de fora para receber conselho do profeta Ezequiel. Então vamos avançar ainda um pouco mais na história. A Bíblia fala que Jeremias, quando estava profetizando para Judá, o que ele falou? Pessoal, vocês vão, eu vou até deixar o versículo para vocês, vou tentar deixar aqui em algum lugar na tela. Vocês vão ficar muito tempo lá no cativeiro babilônico, vocês vão ficar pelo menos por 70 anos. Jeremias já tinha avisado o povo. Então o que vocês devem fazer? Vocês devem se casar, vocês devem ter filhos lá, vocês devem continuar a vida de vocês, vocês devem literalmente continuar a vida aí, porque vocês vão ficar por muito tempo. Criem empresas lá dentro, trabalhem lá dentro, porque vocês vão precisar disso lá no cativeiro babilônico. E pessoal, foi exatamente isso que o profeta Ezequiel ele acaba fazendo. Porque o profeta Ezequiel, entre muitos profetas que tem na Bíblia, poucos profetas se casaram. Um exemplo, o profeta Oséias se casou. O profeta Abacuque, a gente não tem nada falando se ele era casado ou não. O profeta Joel, a mesma coisa. Já o profeta Ezequiel, a Bíblia fala que ele se casou. Talvez ele tenha se casado porque ele seguiu o conselho de Jeremias, que o Jeremias falou que era para eles se casarem lá. Então, o profeta Ezequiel, ele era um profeta casado. Só que aconteceu uma coisa, depois de algum tempo de casamento, que infelizmente acabou chocando a vida de Ezequiel, acabou deixando ele bem chateado, que foi a morte da sua esposa. A Bíblia fala que a esposa de Ezequiel, ela acaba falecendo. E do nada, pessoal, simplesmente no dia que Nabucodonosor invadiu ali a Jerusalém, né, pela segunda vez, foi no mesmo dia que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, foi o dia que a esposa dele morreu. Então, assim, algumas pessoas chegam a interpretar isso como uma forma simbólica, uma forma que, assim como Nabucodonosor invadiu ali e destruiu a cidade, a esposa dele morrendo, né? Algumas pessoas chegam a interpretar isso como um ato simbólico, né? Uma profecia simbólica. Assim como o povo estava sendo destruído, a vida também do profeta acabou sendo destruído. E aqui, pessoal, entra um detalhe que eu acho muito interessante, que eu quero comentar com vocês. É até complicado falar, mas vamos lá, né? Só algumas curiosidades aqui. Algumas pessoas chegam a acreditar que o profeta Ezequiel, ele era louco. Principalmente os teólogos mais modernos, né? Eles chegam a acreditar que o profeta Ezequiel era literalmente louco.
Aí que tá, né? O profeta Ezequiel, ele era louco ou não, né? E por que as pessoas acreditavam que o profeta Ezequiel era louco? Porque ele fazia muito atos simbólicos. Então, ele recebia uma mensagem de Deus e de forma extravagante, ele entregava essa mensagem de forma bem extravagante mesmo. Às vezes fazia até alguns teatros na rua para as pessoas, né? Para fixar mesmo a mensagem pro povo. Então algumas pessoas falavam que ele era bem louco mesmo, bem excêntrico. Essa é a personalidade do profeta Ezequiel. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Ele fez uma réplica de barro do cerco de Jerusalém. Então ele fez uma réplica ali de Jerusalém de barro, um barro bem sujo, bem imundo que tinha na época, para representar ali Jerusalém. Outro exemplo que ele fez aqui, ó. Ele ficou deitado sobre o seu lado esquerdo. Olha que doideira, pessoal. Ficou deitado sobre o lado esquerdo durante 390 dias. E depois ele virou para o outro lado por mais 40 dias. Então, de uma forma para exemplificar alguma coisa, transmitir uma mensagem, ele ficou deitado de um lado por 390 dias. E depois ele ficou mais 40 dias deitado de outro lado. Tudo isso para ele transmitir uma mensagem que ele poderia falar por voz, mas ele preferiu fazer um ato simbólico, para que as pessoas fixassem melhor a mensagem que ele estava passando. Outro exemplo, ele raspou a cabeça, aí ele pegou um terço do cabelo que ele tinha ali e ele jogou, ele espalhou ao vento. Isso ele fez de uma forma simbólica, ele cortou metade do cabelo e jogou aos ventos como uma forma simbólica para transmitir uma mensagem. E por último aqui, pessoal, essa aqui é a pior mesmo, realmente, né? Lendo isso dá a entender que o cara era bem doido mesmo. Olha o que ele fez uma dieta, era pão cevado assado com esterco de vaca. Pessoal, para pra pensar, né? Quem come esterco? Você faz um pão ali de cevado, mistura com esterco e come. Mistura com cocô e come. Pessoal, não faz sentido. Pessoal, aqui eu coloquei só alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Então, o profeta Ezequiel, ele era um profeta muito teatral. Quando ele queria transmitir uma mensagem, ele fazia várias coisas doidas para que o povo realmente se lembrasse daquilo que estava acontecendo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês entenderem o nível que era o profeta Ezequiel. Então, o profeta Ezequiel, pessoal, ele teve... Basicamente, então, começou seu ministério com 30 anos de idade, foi chamado para ser profeta. Aos 25 anos de idade, ele foi levado para a Babilônia como cativo, como prisioneiro, e ele profetizou para o povo que estava ali sobre uma restauração que Deus traria. Agora entra algumas curiosidades legais aqui sobre ele. Vamos lá, ele viveu, pessoal, se eu não me engano, foi por 52 anos. Lá na apostila eu vou deixar para vocês completo ali as datas. Ele viveu aproximadamente ali 52 anos de idade. E outro ponto muito interessante sobre ele é, muito das suas profecias, na verdade, quase 90% das suas profecias, essas profecias só foram acontecer depois da morte dele. Então, muitas das suas profecias aconteceram, agora eu não vou lembrar de memória, mas foram aproximadamente ali 22 anos após a sua morte. Então, ele profetizou várias profecias. Após 22 anos da sua morte, aí muitas coisas começaram a acontecer. Inclusive, quando o povo vem sob liderança de Zorobabel para reconstruir o templo, aí tem aquela coisa de Neemias, que eles vão reconstruir todo o muro. Então, após tudo isso que acontece, já havia sido profetizado pelo profeta Ezequiel. Então toda essa reconstrução do templo, reconstrução dos muros, inclusive liderado por Zorobabel, isso vai acontecer após 22 anos. Então ele morre, acabou a história dele, entre aspas, ali, né, do profeta Ezequiel, aí começa a acontecer as profecias que ele já havia ali profetizado. Então é o seguinte, galera, a senha para abrir, agora rapidão aqui, a senha para abrir o arquivo que eu vou mandar para vocês lá é Ezequiel 1, tudo minúsculo, sem acento, não é 01, é Ezequiel 1. Então a senha para abrir esse PDF, que está tudo completo lá, as datas, enfim, tudo, referências, tudo eu vou deixar para vocês lá. A senha é Ezequiel 1, beleza? Ó, Ezequiel 1, é a senha para abrir o arquivo, que eu vou mandar lá no grupo do Telegram para vocês depois, que é o estudo completo sobre o profeta Ezequiel. Inclusive vai sair essa semana também, nessa semana ou na próxima, possivelmente dessa semana mesmo, já vai sair também um vídeo falando sobre o que significa o nome Ezequiel em hebraico. E eu vou fazer um também falando sobre o que significa atalaia, porque a gente vê muita palavra atalaia no livro de Ezequiel. Quem eram, né, os atalaias? Fiquem tranquilo que essa semana vai sair também um vídeo eu explicando sobre os atalaias de Deus.
Então é o seguinte, pessoal, tudo que eu queria falar pra vocês aqui sobre o profeta Ezequiel, todas as informações que tem no livro de Ezequiel, eu trouxe aqui pra vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar também lá no Telegram o arquivo com mais informações ainda. E esse aqui é o nosso primeiro vídeo aqui falando sobre Ezequiel. Depois eu vou fazer um livro também falando sobre o nome de Ezequiel em hebraico. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os atalaias. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o livro de Ezequiel, as características do livro em geral, né, que é o panorama bíblico. Então fique tranquilo. Clique aqui no botão aqui, ó, seguir, né, ativar a notificação, porque os próximos vídeos vocês vão ser notificados quando eu postar, beleza? Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, e eu vou deixar para vocês também aqui o link das camisetas, as nossas camisetas agora personalizadas, camiseta de Israel, camiseta de Jesus Cristo, todas as camisetas nossas personalizadas, eu vou deixar para vocês aqui também o link na descrição. Então se você ainda não adquiriu sua camiseta, o link tá aqui na descrição. Acesse lá e a gente se encontra aí no próximo vídeo, beleza? Até mais e tchau, tchau.